aí, Fernando, tu conhece? Para como é que vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem. Para que você chegou aqui de paraquedas ou não me conhece, só conheço sobre. Atualmente eu faço notícias de games, beleza? Para você saber muito bem sobre os games, sobre as principais notícias e reviews de vídeo de videogame. Então, para que você não me conheça, só conheça sobre isso, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje, cara, não vou falar sobre os reviews dos jogos, mas precisamente Darwin Paradox é simpático, simples e divertido. Então, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir, se você aproveita e não for mais inscrito ainda, comece a se inscrever aqui, me ajuda a chegar nos 100 inscritos ou mais, beleza? Dá like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Depois fica de coração que eu falei muito, né? Então assim, bora. Review Darwin's Paradox é simpático, simples e divertido. Em tempos de complexidade, Darwin's Paradox oferece um respiro que remonta a gerações passadas. Em tempos de jogos complexos, cheios de sistemas e hyper-saturados de informações, Darwin's Paradox parece um alento que oferece um ombro amigo seguido de um caloroso abraço. Jogos protagonizados por animais costumam ser charmosos e sem muito esforço, especialmente quando a proposta é explorar um pouquinho do habitat e dos maneirismos da espécie em questão, em geral, colocando figurinhas com o mundo humano, tecendo ou não crítica aos nossos hábitos urbanos. Com ótimas referências, incluindo a um grande nome da palavra Konami, e carisma de sobra, a aventura simplista e inocente conquista por sua humanidade e tentar fazer mais com menos. Confira o review do Pro Games. Darwin's Paradox, casualidade que te faz falta. A receita de bolo é conhecida, mas tem ingredientes adicionais, configurado como um jogo de aventura em plataforma 2.5D. Darwin's Paradox se alterna entre resolução de enigmas e travessia num ritmo balanceado e visualmente agradabilíssimo. Afinal, contemplar a página marítima da natureza é sempre um deleite à parte. Quem não gosta daquela água bonita, aqui tem. Você controla Darwin, um jovem e astuto povo que é arrancado do oceano e acorda em um misterioso complexo industrial. Sentiu aquele cheirinho de Woodward? Aqui tem também. Adicione à mistura uma pitada de Little Nightmares Inside, com interface limpa e objetiva para receber um toque de charme único em Darwin's Paradox e sua missão de encontrar o caminho de volta para casa. Por isso, o molusco deve sobreviver aos perigos do mundo industrial, incluindo poluição e lixo tóxico. Sim, há mensagens ecológicas em Darwin's Paradox, todas inseridas em qualquer elemento que força a barra. Trata-se de um retrato lúdico do planeta que vivemos nas atuais
Mas é claro que a jornada de Darwin's paradoxos de Karl Novas, que já começa na verdade na tipografia do título, que faz claras referências a filmes sobre invasão alienígena dos anos 80 e 90. Você provavelmente se lembrou de Marte Ataca ao reparar na segurança do letreiro, incluindo um propositado ponto de exclamação. Abre aspas. Darwin's paradoxos de Pereira ao usar a biologia de Darwin ou a filosofia por trás dela. Como uma espécie de mecânica, você pode escalar qualquer superfície, manipular objetos, soltar tinta para secar inimigos e camuflar-se no ambiente. É sobre se adaptar para prosperar. Gameplay simples e com biologia de Darwin adaptar-se. Darwin's paradoxos pedir a usar a biologia de Darwin ou a filosofia por trás dela como uma espécie de mecânica, isto é, aqueles mais adaptados terão chance maior de prosperar num dado habitat. Você pode escalar qualquer superfície, manipular objetos, soltar tinta para secar inimigo e camuflar-se no ambiente. O povo é mais multi-habilidoso do que você imagina. Os quebra-cabeças, em sua maior parte, são simplificados, transferindo um foco mais aos perigos ambientais do que a resolução de algo complexo. Darwin precisa usar o ambiente a seu favor para despistar inimigos, incluindo armadilhas que oferecem ameaças aos dois lados. Por ser publicado pela Konami, espere referências usadas em Darwin's paradoxos por vezes inesperadas, incluindo Metal Gear. Ora, se um humano pode ser furtivo ao usar gadgets, por que seria diferente com um povo entre os tentáculos? O excesso de simplicidade, contudo, pode frustrar os desafiados de plantão. Não espere complexas mecânicas de upgrade, um ritmo que joga querosene no fogo. Existe um quê de contemplação durante as travessias de Darwin, criando uma caminhada mais morosa do que o habitual. Nos tempos atuais, em que a ansiedade e o frenesi predominam, Darwin's paradoxos é uma pausa à rotina, e justamente por isso é capaz de agradar mais aos jogadores da velha guarda, acostumados a esse rótulo, do comum nas gerações passadas de videogames do que aos novatos. Estética Pixar. A direção de arte é um forte cartão postal de Darwin's paradoxos e ninguém precisa ser especialista para notar a qualidade tangível do oficial. Ele é vibrante e expressivo cartunesco, remontando a grandes obras da Pixar. Essa estética, inclusive, ajuda a montar uma narrativa descontraída que conversa com esse dom artístico. A variedade de biomas também me pegou de surpresa. Darwin's paradoxos não se restringe ao plano oceânico. Ele coloca o povo em cavernas, fábricas, instalações militares e outros locais urbanoides. Seus olhos dificilmente ficarão cansados do que estão vendo na Terra. Veredito. Darwin's paradoxos não se propõe a reinventar a roda alguma. Ele faz o básico muito bem feito e carrega sua arte. Obrigado.
Estou feliz que tudo Darwin's Paradox não se propõe a reinventar rota alguma. Ele faz o básico muito perfeito e carrega sua arte em lindas pinturas animadas. Seu estilo simples, típico de gerações passadas, pode ser mais difícil de penetrar no público jovem e ansioso de agora, mas o jogador de outrora e que ainda compõe grande parte do mundo de gamers do planeta vai resgatar boas memórias com as referências presentes aqui. Com respeito ao seu tempo, Darwin's Paradox em suas 10 a 15 horas termina antes de dar tempo de cansar e ao fazer isso não se lembra da simplicidade que ainda pode ser pulsante nos videogames. Outro review, último review, Crimson Desert é um Zelda para adultos, mas não para todos. Após 8 horas de Crimson Desert, ele é um dos jogos mais nova geração, mas pode dividir opiniões. Veja review. Curiosidade, o farol foi incrível. Com nossos amigos da bancada do Pro Games, chamava o Crimson Desert. O jogo que prometia ter tudo, que mostrou muito que parecia ambicioso, mas que até agora poucos sabiam exatamente o que esperar, o que incluiu eu, Vinícius Munhoz. Mesmo após ver um preview no ano passado, não estava com grandes expectativas para o jogo, apenas curioso. Essa é a grande palavra. Mas o que eu encontrei foi algo muito maior, mais denso, complexo, profundo e grandioso do que eu poderia imaginar. O que eu encontrei foi algo que me fez por 105 horas de campanha e até o momento mais de 120 horas de jogatina. Nova geração. Esse termo nunca deslanchou e poucas vezes vimos títulos realmente ambiciosos. Contudo, Crimson Desert pareceu raro esse termo e trouxe uma experiência muito além do que poderia imaginar, com exploração, puzzles, combate e camadas de sistemas que parecem nunca acabar. Poucas vezes vi um jogo que após mais de 60 ou 70 horas ainda me apresentava coisas novas e divertidas, que ainda me entretinha e me divertia. Um tipo de jogabilidade que convida a desviar da rota principal e passar horas fazendo atividades aleatórias que quase me causaram uma intervenção porque precisava terminar a campanha. Bullying. Entre muitas novidades desbravamentos e maravilhas técnicas, diversos Crimson Desert ainda é um estreante da Peer Ups no universo AAA ou EAA 5 player. E o que isso significa? Que há uma somatória de pequenos problemas, de alguns bugs, a melhorias de gameplay que truncam um pouco a experiência. E saiba, não será um jogo para todos os públicos. E antes de você conferir nosso review completo de Crimson Desert, alguns alertas.
Cada experiência individual eu, Vini Munhoz, da Brown Games, e tive a sorte de não encontrar muitos bugs. Além disso, joguei a versão de PC, não tenho ideia de como está a experiência nos consoles. Não quero repetir uma história de Cyberpunk aqui, ok? Tudo nos formas se para análise. História morna e pano de fundo do mais básico possível. Eu nem vou me estender muito sobre a trama de Crimson Desert. Primeiro, para não dar spoilers, e segundo, porque honestamente nem tem muito o que falar. O mundo de Paiel é bem legal. A apresentação fantástica, como falarei em breve, e um pano de fundo que poderia ser muito produtivo para colher excelentes narrativas, sejam principais ou secundárias. Na prática, é difícil até tentar resumir, porque a história do jogo é bem fraquinha e de longe o ponto mais negativo ou talvez menos positivo do jogo. Basicamente seguimos Clive, do Chuvas Cinzentas, que sofre uma grande perda após a luta contra os ursos negros, clã que tem planos malignos de dominação no continente. A partir daí, seguimos o protagonista de Crimson Desert tentando recuperar seus companheiros espalhados aos 4 ventos, entender como sobreviveu a batalha e o que é o abismo misterioso plano celeste que parece ter alguma ligação com tudo a Celta e as suas ilhas no céu, além de entender as tramóias políticas e místicas por trás de tudo isso. Entretanto, a campanha é bem espaçada, confusa e muitas vezes parece até que faltou coisa entre missões. De repente, estamos indo atrás de um lugar ou uma pessoa, sabe-se lá porque seguimos inimigos nunca antes mencionados e participamos de batalhas que nem sabemos o motivo. Personagens que deviam voltar nunca mais aparecem. Regras criadas pelo universo são quebradas e há uma grande confusão do que realmente acontece ao decorrer de 12 capítulos. Não é algo confuso ou complexo demais de entender, apenas algo que parece faltar grandes lacunas para preencher o vazio entre missões. Existem personagens legais em Crimson Desert, existem side quests interessantes, só parece que tudo isso é mal aproveitado, sabe? Especialmente quando paramos para fazer algo no caminho, coisa que você vai fazer muito, tudo é muito desconectado. Realmente a história é de longe o que mais deixa a desejar. Se você só joga por uma boa trama, passe longe. Ela não é ruim, não é ofensiva, mas é quase um nada. Em contrapartida, em termos de gameplay, há muito o que piorar. É mundo aberto que não via desde Red Dead 2 e Zelda Breath of the Wild. Se eu contar a quantidade de vezes que marquei um objetivo no mapa e me deparei com horas e horas de outras atividades, acho que alguém faria uma intervenção por mim. Pode parecer algo protocolar de um mundo aberto, mas não se engane, pelo menos para mim. E não vi algo desse nível de qualidade deste Red Dead Redemption 2 e Zelda Breath of the Wild. O mundo de Biel é grande, mas honestamente, talvez haja mundos abertos maiores.
O que assusta é a densidade, pois em todo lugar há algo para fazer. O NPC chamando a sua atenção, um poço de ferragem rápida, um baú de tesouro, poços de minceno, cavalos selvagens para tomar, animais para documentar, puzzles e muito mais. Mas isso são as atividades e a exploração, mais do que isso. É se aventurar em Crimson Desert e achar o circo itinerante com direito a brinquedos interativos e quests que nem imaginei que poderia encontrar. É ir aos confins do mundo e achar atividades estranhas que eu nem sei como e quando terei como explorar. Encontrar uma fila bizarra com moradores estranhamente felizes com suas máscaras. É ver o vasto horizonte e encontrar uma torre suspeita que pode guardar um segredo. É achar um acampamento de bandidos que, entre o norte, tinha um mapa de tesouro mostrando alguma cachoeira misteriosa do mapa. O que tal explorar o abismo às ilhas do céu? De repente, as sequências de puzzles são complexas são introduzidas para quebrar a cabeça, nos dar recompensas muito legais. Enquanto eu estava minerando, um passarinho posto no meu ombro uma carta para um quest. Ou que tal quando liberei um acampamento inimigo na pedreira, eu operei um guindaste revelando uma passagem secreta com um item muito importante. Ou quando me aventurei nas terras de Pedrelugita, encontrei uma cidade que posso pesquisar uma árvore de tecnologia própria, ou encontrar sinos pelo mundo que mostram mais do que mapa e avançam a quest das crianças mágicas. Esses encontros e surpresas de Crimson Desert me encantaram rápido, me divertiram horrores com 60 horas e mesmo agora, 120 horas depois, continuam a me surpreender constantemente. Crimson Desert é realmente massivo, mas não comete um pecado capital de sobrecarregar o jogador. Eu realmente senti uma vibe de Zelda realista, mas com a cadência e complexidade de algo mais próximo da Rockstar. Crimson Desert não é um RPG, ele é um jogo de aventura em mundo aberto e não tem progressão por níveis. E do nada de ficar ganhando experiência. Sério, é tão Zelda que Crimson Desert tem até uma espécie de Ultra Hunt chamada de Força Action, que você pode pegar objetos específicos de puzzle para montar, e ela é usada até em combate. Te garanto que mesmo depois de tanto tempo, não paro de encontrar novos tipos de inimigos, jogos secundários, criaturas estranhas e segredos pelo mapa. Há até 7 pistas lendárias que, acredite, eu só vi de renasce uma. Tudo isso sem falar nas atividades registradas para buscar. E há muito para fazer. Muitas atividades no mapas instalam criatividade. É difícil de até listar tudo que podemos fazer durante as aventuras de Crimson Desert. A lista é tão extensa que talvez seja mais fácil falar até o que não dá para fazer, mas vamos lá. Side quests é o mínimo de que esperar, mas elas variam bastante em objetos e também em qualidade. Muitas das missões secundárias são divertidas
Tenta lance um pouco de historinha, mas a parte realmente legal é enfrentar chefes diferentes, desbloquear novos recursos nas jornadas, equipamentos legais e muito mais. Para dar uma noção, há pelo menos 667 quests e crimes do Desert e mesmo gastando bem mais de 30 horas dedicado ao conteúdo secundário, completei apenas 159 telas. Capturar bandidos pelo mapa, limpar acampamentos, resolver puzzles, terminar os desafios do abismo, encontrar animais lendários e muito, muito mais. Como disse, se quer ver os desafios dos animais lendários, tenho apenas 3 das muitas montanhas e nem encontrei as demais projas do mapa, que dão recompensas poderosas. Não pelo que aqui, a quest das crianças da floresta com sua ambientação enigmática não explorou grande parte do norte do mapa e pode ter certeza de que a cada cantinho de paiol tem NPCs misteriosos com novidades para você. E mais, por acreditar, emissões liberam mais telas na região. Sim, há muitas das formas fetch quests em crimes do Desert, o que leva atrás de itens. Mas como são rápidos e as recompensas são boas, não me incomodei. Além disso, ainda é vinda pelo mapa, sempre trouxe novidades para além da missão. Além de avançar a progressão da área, e que me garantia novos equipamentos e melhorias para o acampamento. Acampamento esse que nem se tem até agora. Crimes do Desert tem um sistema de gerenciamento de paz e mercenários, possibilitando enviá-los em missões para vocês, como construir edifícios, fazenda, pastos ou até mesmo limpar acampamentos adversários. É algo bem opcional, mas acabei gostando de gastar um tempo para coletar recursos por lá. Aliás, quase tudo é opcional, quase tudo é bem aberto para a hora que você quiser. De certa forma, você vai ao seu ritmo e a sua progressão crimes do Desert, seja procurar por pontos de viagem rápida, controlar seres místicos e desbloquear novas regiões. Quer jogar o poker de Crimson Desert? Só vai, inclusive você pode pegar trapaceiros no pulo. Jogue pouco com crianças, divirta-se. Que tal roubar cábulas e carroças para contrabandear no mercado negro? Mas diverte. Resolva enigmas super elaborados do ponto aberto. Se joga, minerar, cortar madeira, caçar, pegar recursos, fica à vontade. Missões de carroças, pescaria, cozinhar, missões para encontrar soluções no mapa, desafios de gameplay, treinar mascotes, diversos tipos de pesquisa, vai ter certeza e achar novas montarias, montar em dragões, plantar mechas e mais. Sério, sim, sério. Eu achei que eu vi muito, mas parece que eu ainda vi muito pouco de tudo que há. São alguns exemplos, mas poderia oferecer mais de uma dezena aqui e não vou me estender. Há uma quantia colossal de coisas para fazer e atividades diversas, todas muito diferentes, especialmente nos puzzles. É legal que toda vez que pensei se algo era possível, eu conseguia fazer, como por exemplo, vale estar que todo maquinário do mapa inteiro é interativo. Não espere, não espere que Crimson Desert segure a sua mão
para bem e para mal. Limites até certinho, muito minuciosos e detalhes. Níveis realmente que se níveis realmente que se você testar, provavelmente vai conseguir. A física de madeiras que você quebrou é muito realista e elas serão levadas por um barranco ou pela correnteza de um rio. O ornitorrinco que eu peguei e soltei no rio, ele saiu nadando com uma animação somente para a água. Grande parte do cenário de crimes acontece de destrutivo durante as batalhas, causando dano nos inimigos ou até soltando partes, como colunas que você pode pegar e usar nos embates. Há tantas coisas interativas que é difícil negar, como sistemas osmosis, temperatura corporal, local que você só entra com a roupa certa, disfarce de inimigos, escutar conversas secretas, etc. Eu falei que quase todos os NPCs de crimes fantasmas podem conversar com você e às vezes até dar dicas do mundo e que praticamente todas, sim, todas as casas podem ser abertas e exploradas. Vira e mexe encontraremos receitas culinárias, livros e mais para aprimorar a jornada. E se uma porta estiver trancada, você pode usar chaves, escalar pela lateral e abrir a janela ou algo do tipo. Contudo, fica alerta que pode ser um ponto divisivo para alguns, embora aparente do que esperar é algo muito mais próximo de um Zelda realista. A radiça, como disse, está mais próxima de algo da Rockstar. Você vai roubar o carneiro para vender, terá que levar em um longo caminho a cavalo. Vai escalar uma montanha. As animações são realistas e cadenciadas, não é Assassin's Creed. Vai empurrar pedras em um puzzle, terá que empurrá-las na velocidade do jogo, que é bem pesado, e física e movimentação carregada para resolver o enigma. Tudo é lento, tudo é demorado, tudo é realista, e isso pode afastar certos perfis. Não é algo tão complexo e demorado quanto o Kingdom Come Deliverance, por exemplo, mas está muito mais perto disso do que da simplicidade elegante de um Zelda. Não esperem The Witcher 3, não esperem o Assassin's Creed, ele é algo único e experimental. Com mais de 60 horas de jogatina, Crimes of Desert ainda me apresentava sistemas inteiros. Para realizar alguma coisa simples, você pode fazer tarefas maiores, por exemplo, aprender a construir escudos, arcos, mas requer que você ache livros e leia, segurando o NP para aprender algo. Para bem e para mal, essa característica é uma espada de dois gumes. Eu particularmente me acostumei rápido e amei, mas é algo a se ponderar. Crimes of Desert até tem alguns tutoriais, mas eles são básicos e muita coisa não é intuitiva. Não é um ponto de jogo que segura na mão do jogador. E muitas vezes vamos nos deparar com novidades que não sabemos o que fazer, necessitando criatividade e tentativa e erro. Para algumas coisas bem complexas, isso pode ser uma dor de cabeça, sendo franco. Isso me incomodou muitas vezes, por muitas vezes
no começo, mas acho que é um tipo diferente de progresso do que estamos habituados. Com cerca de 30 anos, eu havia me contextualizado em março na experiência e mais de 90% das picuinhas que eu vi no começo sumiram. Mas sei que para alguns isso não vai desaparecer. A mecânica de circular o lampião e ver perilhos no mapa, que são pontos de viagem rápido, por exemplo, poderia ser explicada a possibilidade de ultrapassar entradas travadas por vinhas e precisam ser queimadas, por exemplo, explicada apenas com flechas de fogo, mas não tem com a mecânica de coletar luz na espada. Muita coisa que aprendi do mini-games do Desert foi de curiosidade, principalmente pelos senso de comunidade. Parece que, similar a Zelda, é esperado que haja uma troca social de figurinhas. Por ser muitas vezes um sandbox, jogadores devem compartilhar diferentes descobertas, o que é muito legal. Contudo, é inegável que, pelo menos em algumas coisas, crimes ou Desert deveria ser mais claro. Em alguns sistemas abrir-apps, podemos instalar com mais clareza para nos ensinar toda a complexidade do que é possível aqui. Compartilhar superficialmente quase um Tekken para aficionados. Se as explorações de atividades de crimes ou Desert são complexas e intensas, o combate dependerá do quanto você se dedicar. Se você quiser fazer um arroz com feijão, ataques leves, pesados e socos fazem parte do seu arsenal, assim como uma variedade de armas diferentes, como espada, escudo, espada de duas mãos, lanças, machados e mais, cada uma delas com golpes especiais em um offset diferente. Contudo, o sistema de luta de crimes ou Desert pode ser bem mais complexo do que isso e se aproximar bastante do que filmes. Por exemplo, em um jogo de luta, barris, barris, contagem de frames entre golpes e animações, instâncias diferentes, mais de 5 tipos de agarrões distintos, esquivas perfeitas, ataques precisos logo antes de um golpe adversário e por aí vai. Há golpes elementais poderosos que, por exemplo, você quer ver durante minha campanha. Como foquei em ensinar em nome de uma roda convencional, estou vendo muitas novidades somente agora, e quanto mais fumaças, mais tem. O grande perigo na evolução das armas de crimes do Desert estão nos encaixes de joias do abismo que dão atributos adicionais e habilidades novas. E isso é uma seara inteiramente tensa e cheia de coisas para usar. E uma coisa curiosa, não se engane, crimes do Desert tem um combate acessível fácil de entender, mas batalhas contra dezenas de inimigos, especialmente chefões, são bem difíceis mesmo. Alguns chefões me deram trabalho de horas para concluir. Eu achei muito legal essa surpresa e esperava algo mais simplificado, mas investir bolsas de habilidade, builds e entender padrões de ataque fazem muita diferença. Achou que acaba aí? Não. Tudo é recheado por aqui. Há outros dois personagens jogáveis, cada um com sua árvore de habilidade e jogabilidade, e pode ser invocados em batalhas e skills que só podem ser aprendidas na prática.
diversos inimigos vão realizar golpes especiais durante roupagem. E caso você veja por 2 ou 3 vezes, vai habilitar naturalmente. Em alguns casos, isso salva caçar pontos de habilidade. Em outros, é a única forma de habilitar skills únicas. Até força de ação para puzzles pode ser usada como prazo de Nero em Devil May Cry para puxar inimigos e ir até eles. Quer mais? O L3 é sua mão, é a sua mão esquerda, e o L3 é sua mão direita, o que adiciona aos combos. Quanto mais você se dedicar, mais ele entrega. E os bugs? Tive sorte, mas fica atento. Cada experiência é individual e nem tudo é replicável, então entenda o que vier a seguir como algo maior, muito relativo. Eu acho que tive sorte com o Crimson Desert. Realmente vi poucos bugs. Se tivesse que chutar um número em 120 horas, diria que 20 seria um número arredondado para cima. Porém, vi outras pessoas com alguns problemas de progressão e eu mesmo tive alguns bugs que me empacaram em atividades paralelas. Mas nota que recarregar o save ou em um ponto de viagem rápida para recarregar a área não resolvesse. Não me entenda mal, deveria ser um total de zero. Mas o que tive foram muito tranquilos e os poucos mais severos foram rápidos e fáceis de resolver. Alguns outros envolveram animações erráticas em raros casos, problemas de sincronia labial, cabelo desaparecendo, vozes diferentes no mesmo personagem e coisas do tipo. Contudo, também vi pessoas com bugs de progressão na campanha principal, coisa que eu não tive. É possível log de log, ou seja, entrava de progressão em algumas quests. Outro bug que tive, esse mais severo, é que prometeram arrumar foi minha árvore de habilidades. Além de dar respect, redefinir pontos de habilidade, ocorrer lentamente do jogo, agora há 2 skills que não consigo compreender. Não são significativas, mas ainda assim me incomodou. A equipe prometeu consertar muito disso no patch de lançamento, e talvez você nem encontre problemas, ou talvez encontre mais. Eu realmente não sei e não coloco a mão no fogo. E mais uma vez, reforço. Não vi Crimson Desert rodando nos consoles e não sei como a experiência está por lá. Há anos não me divertia tanto, mas há uma somatória de pequenos problemas. Se você não percebeu, eu realmente gostei de Crimson Desert muito mais, muito mesmo. E mesmo com os problemas que eu vou relatar aqui, saiba que a minha experiência continua espetacular, mas é inegável que a equipe precisa aparar arestas e não estou falando de bugs. Alguns sistemas realmente precisam de ajustes pontuais. Lembra que eu falei de pontos super legais de ver no mapa e lá atrás? Você precisa tentar adivinhar no seu mapa do menu para onde precisa ir, pois não há um binóculo do Zelda para ver e marcar. Ter um sistema de GPS também não seria ruim, algo que está em volta. Gostaria de ver Crimson Desert adicionando um rastreador de itens para craft. Como eu disse, tudo é cadenciado e complexo. Às vezes
precisava de uma borboleta específica e 10 horas depois nem lembrava qual era. O que me leva a outro ponto. Não basta guardar tudo no inventário. Não, o inventário é um pouco grande, é um grande ponto de atenção para mim. Ele é limitado e você precisa realizar quests para aumentar. Porém, finalmente, ele é um impeditivo para coletar coisas e não há baú para guardar equipamentos. Esse espaço limitado acabou sendo contornado, mas mesmo no fim ainda incomodou. E o inventário é compartilhado com os personagens secundários, só para deixar claro. Alguns indesejáveis de crimes ou desordem também não desaparecem. Não desaparecem. Será que eu posso descartá-lo? Será que as receitas podem ser vendidas? Isso entra novamente na parte de que faltam alguns tutoriais. Muito disso seria resolvido com um simples baú. A equipe prometeu trazer algo do tipo no futuro, mas não espere na estreia. Outros pequenos problemas de crimes do Desert envolvem algumas ações só serem possíveis de realizadas se você estiver posicionado no lugar certo e no ângulo certo, o que incomoda. Além disso, a tradução em português do Brasil precisa ser revista com atenção. Ela não é ruim, mas claramente está em uma versão diferente do jogo. E em alguns momentos, os chupas cinzentos são chamados de chupa-pradas pelo ovo, certo? O problema é que algumas quests, como você vê aqui, são seus objetivos vagos em PTBR, mas não em inglês. Por fim, alguns sistemas de puzzles também precisam ser aprimorados. Sabe quando é Zelda? Uma esfera cai no abismo e ressurge na sua frente para você continuar em crimes ou desert. Caso algum elemento importante não caia no abismo, ele só desaparece. Isso é realmente ruim. E não dá para esperar que o jogador saiba que precisar recarregar um save para algo simples, ou pontos de vagem rápida que seja. Outro ponto é que certos puzzles requerem precisão milimétrica. Você solucionou, mas não em precisão perfeita, são ajustes fáceis e que melhorariam muito a experiência. O espetáculo visual é uma aula de otimização. A Peer Labs realmente foi uma artesã de sua arte com crimes do Desert. Em terra de Unreal Engine 5, que tem um motor gráfico próprio é rei mesmo. A Breakspace Engine não só é majestosa em visuais, como também entrega uma aula de otimização. A direção de crimes do Desert é fantástica e entrega a escala e o realismo idealizados pela equipe. Já entro no assunto de direção de arte, mas primeiro sobre a otimização. Quanto no Ultra, Ray Tracing em 1440 pixels, uma GeForce RTX 5090 a média de 110 a 120 FPS. Parece normal para algo high-end, certo? Bom, tem um detalhe, isso sem usar o DLSS ou qualquer outro upscale. Que por sinal estou aqui, DLSS 4
DLSS 4.5, DLSS 4.5L. Você escolhe. FSR também está as escalas. Aí a performance solta usando FranchJane e X2 passei facilmente a 200 FPS. Os maiores pontos de estresse envolvem dezenas de NPCs em tela, o que fez a performance binary de 70 a 80 FPS sem DLSS. Pois é. Crime Sudester de um deleite aos olhos. É quase mágica como algo tão grandioso, mas que ainda traz detalhes no micro. Você quer rodar bem, parecer bom, entregar tudo. Efeitos climáticos, folhagens extremamente densas e até sombras renderizadas muito ao longe. O Ray Tracing faz um trabalho fantástico aqui. O mundo se transforma à noite. Crimson Desert muda de tom. Noites claras ainda traz desafios, mas chuvas torrenciais no tornão criam um verdadeiro breu. Todos os interiores são minuciosamente detalhados. Tudo tem efeitos de física realista, tudo interativo, toda folhagem se mexe com feito ou personagens. As partículas, como as fumaças, criam sombras. Todos os objetivos ficam no cenário. A física da água é a retenção de corpos de água. É de outro nível, tudo isso rodando bem, então não há problemas. Bom, Crimson Desert exibe alguns bugs visuais aqui e ali vindos das técnicas que utiliza, incluindo denoiser de Ray Tracing, mesmo com Reconstruction da NVIDIA. E além disso, ainda tem um pop-in de elementos meio agressivo e próximo da câmera, então espero ver coisas brotando perto de você em altas velocidades. Mas no geral, Crimson Desert é uma maravilha técnica e audiovisual. A trilha sonora é igualmente fantástica e acompanha perfeitamente o senso de aventura, escala e proporções épicas. Esse jogo vai servir de aula para o que vier pela frente. Crimson Desert vale mesmo a pena, sim, mas não vai parecer para todo mundo. Eu não estava esperando nada de Crimson Desert. O jogo estava no meu radar de curiosidade, assim como outros que não sabiam o que esperar. A reação ao hype exagerado ou uma expectativa forçada. Uma genuína surpresa. Eu que sou defensor de que nem todo jogo precisa ser muito aberto e ter mais de 100 horas, me peguei completamente viciado. Com mais de 120 horas até o momento, creio que se eu jogar mais de 100 ainda não terei feito 100% do que Crimson Desert tem a oferecer. O mais legal é que, mesmo nesse ponto, ainda continua a receber surpresas e conteúdo legal. Eu acabei de descobrir que existem leões e alguns animais lendários que possivelmente podem virar montaria e obviamente vou atrás disso. Há muitos anos, o mundo aberto não me conquistava tanto como o Crimson Desert fez. O refinamento, a atenção aos detalhes, o senso de aventura e descoberta, o mapa recheado de conteúdo sem exaurir o jogador, o combate
notíssimo e peças elaboradas se concentraram um tempo. É tanta coisa que até organizar esse roteiro foi desafiador. Contudo, essa é a primeira tentativa da Peer Rabbit em se compreender e arestas para parar. A história é bem fraca, mas acredite, se o que me parece tivesse afiado em 100% redondo em absolutamente tudo, esse jogo teria ganhado uma nota 10 mil. Dito isso, há alguns problemas para resolver. Grande parte deles é pequeno, ajustes menores, algumas traduções, correções pontuais e mecânicas e alguns bugs, ou muitos. Não sei se outras pessoas tiveram mais do que eu. Honestamente, não me surpreenderia se em algumas semanas ou até nos próximos meses ele não esteja bom, muito redondo, mas nesse momento não vou colocar vídeos no inserto. De qualquer forma, crimes ou testes tinham chocados. Mais do que isso, talvez a experiência mais nova da geração com folga que eu fiz nos últimos 6 meses. Ambicioso, profundo, desde o complexo, mas não é para todo mundo e nem todos vão apreciar o ritmo gatizado e a estrutura muitas vezes de sandbox é liberdade total. Você deve ter notado que se tem muitos problemas se parece destoante ou elogio excessivo, mas a realidade é que grande parte dos problemas foram dissolvidos ou acostumados com o tempo, além de serem pequenos ajustes fáceis de resolver. Eu sou uma pessoa que me prende sempre em primeiro lugar. A história fraca pode ser compensada, mas não é mecânica ruim. Vinícius, Oi. a mãe vai deixar o ovo de Páscoa ali na casa da Regina e vou comprar ração pra lá que já vem, tá? Tá. Entendeu? Se você ama muito abertos e realizar tudo o que pode fazer no mapa, se perder entre objetivos, se tentar entre surpresas espalhadas por aí, há um potencial quase sem disputa, caso o GTA 6 não concorra. Mas vamos ver, porque acredito que a recepção vai ser mista nesse ponto. Nota de 100 partes. Só quero ligar o jogo novamente e explorar mais de 70% das coisas que não fiz. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui, um vídeo de review de 2 jogos. Darwin Paradox e Discrimination Desert. Então é isso, eu sou Vinícius Fabri, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Não esqueça também de comentar o volume do meu vídeo no último, beleza? E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!